Sabe aquele momento que teu filho tá em casa fazendo a lição e aí ele olha para aquele caderno em branco, olha pro lápis, fica pegando, fazendo várias coisas e depois ele diz eu não quero. Ou então ele fica desenhando no lápis, sabe? Mas não começa a fazer a lição. Olha, eu vou te falar, na minha trajetória como professora e pedagoga, eu já vi essa cena muitas vezes, principalmente em relação a fazer desenho. E aí eu sempre me perguntava por que que alguns alunos estudam com vontade e outros não, né? Outros desistem antes de tentar. Então hoje eu quero te contar o que eu aprendi observando isso. É um tom de desabafo, assim, é um tom de... É muito pessoal, muito intimista mesmo. Mas antes, bem-vindo ao canal. Me chamo Daniela Marley, sou pedagoga, sou professora. Tenho mais de 10 anos de experiência em sala de aula e aqui neste canal nós falamos exatamente sobre isso, sobre como as famílias podem estar mais próximas da vida escolar de seus filhos para que eles aumentem o desempenho de verdade através de boas notas, mas principalmente de novos aprendizados. Então, vamos falar sobre essas coisinhas que eu acabei observando ao longo desses mais de 10 anos aí em sala de aula. Bom, a primeira descoberta, vamos logo, né? Vamos ver. A primeira descoberta é que ninguém é preguiçoso por acaso, sabe? É muito fácil você rotular. Fala assim, ah, fulano é preguiçoso. Ah, esse cara não tem preguiça. Ah, esse cara não tem vontade. Né? A desmotivação, quando há uma desmotivação, raramente é preguiça. Pode acontecer? Pode acontecer. Mas não é todo o caso. Ouso dizer que a minoria dos casos é preguiça de fato. Na verdade, é uma falta de propósito. São falta de três coisas aí. Ou uma das três, ou duas das três, ou as três juntas. De propósito, reconhecimento e segurança emocional. Então, é uma das três ou as três. Muitos alunos desmotivados, eles não acreditam que eles conseguem aprender, né? Porque eles já estão desmotivados. E outros já se acostumaram a errar e preferem nem tentar para não se frustrarem. Então, tem esse porém também. E a escola muitas vezes reforça essa sensação, compara, rotula, cobra resultado. E ela esquece de nutrir o verdadeiro desejo de aprender, porque isso é o que importa. E aí que entra o papel da família de uma forma essencial. O lar pode ser o espaço que resgata o gosto por aprender, tá? É justamente em casa. Como a gente já falou diversas vezes nos vídeos por aqui. Se você é novo por aqui, já deixa o seu... Ó, aperta aqui, eu não sei que lado que tá, mas tá aqui embaixo. Botão inscrever-se, que aí você já tem acesso aos outros vídeos, aos outros vídeos do canal, assim como os futuros, e aí você vai entender melhor o que a gente fala por aqui, tá? E o que eu observei nesses alunos que tem essa descoberta? Eles fugiam das tarefas longas, então se a atividade era muito difícil ou muito longa, eles travavam, tá? Isso é muito comum. Autodefesa emocional também. Então eles dizem, isso é chato, eu não gosto de estudar. Mas na verdade era medo de falhar, era medo de errar. E busca por validação. Então eles precisavam o tempo todo de alguém dizendo que estavam indo bem. O tempo todo. Porque ninguém dizia. Então, isso é um reflexo do ambiente, não é uma característica da criança. Daí você fala, a criança está carente. Não, não é assim. Às vezes ela foi condicionada a fazer isso. Então, quando a criança vive num contexto que o erro é parte do aprendizado, a motivação acontece, né? A motivação aparece. Quando ela entende que o erro é parte daquele processo e que o que ela precisa fazer é descobrir como fazer para não errar mais, tá? Não é você romantizar o erro, naturalmente, mas é entender que o erro faz parte. Porque nós erramos, todos nós erramos, porque somos seres humanos, somos falhos, né? Como sempre dizemos aqui. Então, a segunda descoberta que eu tive ao longo dessa minha trajetória é motivação vem do vínculo. Então, nenhum método de estudo funciona se o vínculo estiver rompido. Crianças aprendem com quem confiam e confiam em quem as enxerga, tá? Então, tem que ter uma relação de confiança. Eu não vou dizer que seja amizade, eu não vou dizer que seja intimidade. Não é isso. Muitas vezes os professores confundem também. Não é para você ficar amiguinho de aluno, é para ele sentir que tem confiança em você, tá? É diferente, é totalmente diferente. A mesma coisa é a família, a mesma coisa é os pais. Não adianta o professor dar o máximo de si na escola, se em casa isso não acontece, né? Se em casa as coisas não acontecem, não há nada que o professor possa fazer. Sinto ser pessimista, mas não há nada que o professor possa fazer. Quando o pai e a mãe sentam com 10 minutos e pergunta como ele se sentiu fazer a lição,
acompanha, não só para olhar caderno, mas acompanha de fato, celebra um pequeno avanço, isso já tem mais efeito do que horas de explicação do conteúdo. Entendeu que estar ali, a educação familiar e domiciliar, não significa você ter que ensinar pro teu filho o conteúdo, isso ele já aprende na escola, tá? É você dar um novo enfoque, é você dar um novo olhar para aquilo. É isso que significa. Então, a vontade de estudo, o que renova a vontade de estudar não é o conteúdo, é um vínculo. É justamente o vínculo. E aí a motivação é uma ponte entre o afeto e o esforço, né? Então, ele precisa estar motivado. E isso se transforma, se dá através do vínculo. A terceira descoberta: o propósito é mais forte do que a obrigação. Então, assim, os alunos mais engajados, eles não estudavam por nota, eles estudavam por um propósito. Então, dando aula de inglês, por exemplo, os alunos mais engajados, eles tinham aquele negócio: eu vou arrumar um emprego e eu preciso do inglês para o meu trabalho, para o início da minha vida profissional. Então, eles sempre tinham um propósito que era maior, não era simplesmente passar de ano, não era simplesmente tirar uma nota X para poder ir para o livro seguinte. Eles sabiam por que eles estavam aprendendo, mesmo os menores, tá? Mesmo os pequenos. Então, eles entendem que estudar ajuda eles a crescer, a servir, a realizar algo maior. É ter um propósito, aquilo ganha um sentido, uma conexão com a realidade, tá? Então, por isso, uma das coisas mais transformadoras que os pais podem fazer é ligar ao estudo ao cotidiano. A escola também. Infelizmente, a escola não faz isso. Tá? As famílias precisam fazer. E principalmente aos valores da família. É ligar este conteúdo aos valores da família, aos seus valores. É você construir um alicerce bom. Não é construir um alicerce numa areia movediça. É construir um solo bem fértil, um solo bem duro, né? Então, mostrar que aprender a ler ajuda, por exemplo, a rezar sozinho, ajuda a ler aquele livro que ele tá querendo ler, ajuda a ler o jornal como o papai lê, entendeu? Essas coisas. Estudar ciências é descobrir como as coisas acontecem, por que a chuva acontece, por que faz chuva, por que faz sol, por que o céu é azul, sabe essas coisas assim mais filosóficas? E também descobrir aí, se você tem uma visão mais religiosa, como Deus criou o mundo, essas coisas. E aprender matemática é treinar raciocínio e paciência, é você fazer uma conta sozinho, é você ir numa loja e ver o troco, conferir se o troco tá certo, é você calcular quanto dá uma conta, é tudo isso. Então, quando há propósito, o estudo não é mais um peso, ele é um caminho, entendeu? Sacou a diferença? Então, é muito importante. Então, o que eu aprendi observando alunos desmotivados é que o problema quase nunca é o aluno, tá? Quase nunca. E na maioria das vezes eles acham que o aluno que é o problema, né? A maioria das vezes. É a falta de um ambiente que une propósito, vínculo e confiança. E quando a criança percebe que o aprendizado faz parte da sua história e da sua fé, a motivação floresce naturalmente. Entendeu a diferença? Então, antes de pensar em técnicas de estudo, pense o que ele sente, o que o meu filho sente quando ele estuda. Ele se sente capaz, ele se sente seguro, ele se sente amado? É isso que você precisa fazer e é essa prática, a lição de casa, que vai ficar para o vídeo de hoje. É você entender isso, tá? O que ele sente. Se você quiser perguntar para ele, pode perguntar para você saber em que estado que tá aí para poder melhorar isso. Tá? Então, a resposta a essa pergunta vale muito mais do que qualquer boletim. Então, é isso que eu queria falar no vídeo de hoje. Aqui na descrição tem as minhas redes sociais, tem o grupo do WhatsApp gratuito e tem a liturgia dos pequeninos e jovens para você que é católico. Bom, muito obrigada por ter acompanhado até aqui e nos vemos no próximo.